Boa tarde, tudo certo? Vamos dar continuidade ao vídeo anterior sobre expressões algébricas e não pude formular ainda o que é uma equação no vídeo anterior, né? Vamos fazer aqui, vamos dar uma conceituação e começar com alguns exemplos, né? Muito bem, o que fizemos no vídeo anterior foi definir uma expressão algébrica. Uma expressão algébrica, por exemplo, que foi tratada era 5x mais 2y, certo? Dizemos por que ela é uma expressão algébrica. Falamos sobre uma fórmula, e uma das fórmulas foi perímetro igual a 4L, ou seja, é o perímetro do quadrado, que tinha por objetivo calcular qual era a soma dos lados de um quadrado, né? Conhecendo o lado do quadrado. Você conhece o lado do quadrado, você tem condições de saber o perímetro dele. E isto aqui nada mais é também do que uma fórmula, certo? Uma fórmula que no fundo também é uma expressão algébrica dessa fórmula, né? E nós temos agora equações. Existe uma gama infinita de equações, certo? Infinitos tipos de equações, né? Que podem ser resolvidas, né, de um determinado jeito ou de outro jeito. Muito bem. O que é equação? Equação é uma igualdade entre quantidades. É uma igualdade, certo? Entre quantidades em que uma dessas quantidades ela pode ser desconhecida, e por ser desconhecida você quer saber quanto ela vale. Então vamos, por exemplo, vamos pegar o próprio exemplo do perímetro do quadrado, né? Então, isso aqui é uma igualdade, vou botar aqui, uma igualdade entre duas quantidades, sendo que há valores desconhecidos, e que esses valores desconhecidos eles necessitam ser conhecidos, né? Que há valores desconhecidos e necessitamos determiná-los, certo? Então tá, vamos pegar então este exemplo da forma do quadrado. Temos um quadrado, vamos desenhar aqui um exemplo. Temos um quadrado e este quadrado ele pode ter um perímetro total, né? Um perímetro total de 40 centímetros. Ou seja, todo o perímetro dele, ou seja, a soma de todos os seus lados, resulta em 40 centímetros. E a pergunta que se faz dois pontos. Qual é o valor do lado do quadrado? Neste caso, deste quadrado, certo? Nós não sabemos o valor deste lado aqui, que é igual a este, que é igual a este, que é igual a este. Só sabemos que o perímetro é 40. Então, como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos pegar a fórmula do perímetro, que é igual a 4L, certo? E esta fórmula do perímetro aqui
É uma fórmula, como eu falei para vocês, aplicável a todos os perímetros de quadrados existentes no universo. Bom, existe um quadrado, se você abstrair isso, né? Existe um quadrado que tem perímetro igual a 40 centímetros. Então, no lugar do perímetro, que é aquela variável que você variável que é a soma dos lados de um quadrado, né? Ela é igual a 40. Você coloca no lugar desta variável o 40, que é igual a 4. 4 o quê? 4L. Você não coloca nada no L, por quê? Porque você não sabe o L. Aqui você passa a ter uma equação. Certo? Aqui é uma equação. Por que é uma equação? Porque agora, aquela variável que eu não sei qual é o valor, mas ela está ligada ao perímetro, está ligada ao perímetro. Por quê? Porque se o perímetro é a soma dos lados, e eu sei o perímetro, eu tenho condição de saber o lado. Então esta variável ela passa a ser chamada de uma nova palavra. Para equações, quando não conhecemos aquela variável, nós chamamos ela de incógnita. Que significa desconhecido. Incógnita significa isso. Certo? É um valor desconhecido. Agora pare e pense. Como é que nós resolvemos isso? Existem umas maneiras de resolver. Mas nós não vamos aprender aqui estas maneiras agora neste vídeo. Nós vamos só pensar, né, de uma maneira direta, digamos, qual seria este lado. Pense um pouquinho. Qual é o número? Aí você faz a seguinte pergunta. Qual é o número? Ou seja, qual é o lado que multiplicado por 4 resultaria em 40? Bom, pensa um pouquinho, pensou? O lado que vezes 4 dá 40 é o lado igual a 10. Assim, essa maneira de resolver é uma maneira válida. Você pode resolver uma equação desse tipo, dessa maneira. Então, 10 o quê? 10 centímetros. Ou seja, o lado desse quadrado vale 10 centímetros. Aqui vale 10 também, porque estão todos iguais. Aqui é 10. E aqui também é 10. Ou seja, 10 mais 10 mais 10 mais 10, 40, de fato. O lado é 10 centímetros. Então aqui, resposta. Lado igual a 10 centímetros. Resolvemos essa equação. Porque é uma igualdade, veja bem, é uma igualdade, olha aqui, uma igualdade entre duas quantidades. Quais quantidades? A quantidade 40 e a quantidade que está do lado direito aqui da igualdade. Porque isso aqui é uma quantidade também. Mesmo que a gente não ainda conheça o valor do L, no momento que você multiplica por 4, isso se torna um número. E este número é igual ao outro número do lado esquerdo. Uma equação sempre terá uma igualdade entre duas quantidades. Sempre. Certo? Vamos fazer mais um exemplo, então. Vamos pegar um outro quadrado aqui. Um outro quadrado. Ângulos internos de 90 graus. E eu digo que o perímetro deste quadrado, o perímetro deste quadrado é 100 centímetros. Aí a pergunta é, qual é o valor
do lado deste quadrado. Certo? Então, de novo, a mesma fórmula, porque esta fórmula é a fórmula para calcular o perímetro de um quadrado, 4 vezes L. Certo? Conhecemos o perímetro? Sim. Então, no lugar do perímetro, da variável perímetro, nós vamos colocar um outro valor, porque agora variou. Vamos colocar quanto? 100. E este 100 é igual a uma multiplicação. É igual a quanto? A 4 vezes um determinado número. E este número é o lado do quadrado. E nós não sabemos. Certo? É o lado. Ora, então, para determinar o lado deste quadrado, eu posso pensar da seguinte maneira. Qual é o número lado, né, qual o número L, que multiplicado por 4 resulta em 100. Com um pouquinho de esforço, né, e não tão difícil, você descobre que este lado vale quanto? Vale 25. 25 centímetros. Por quê? Porque 4 vezes 25, ó, 4 vezes 25, porque agora você sabe quanto vale o lado, e isso vai dar quanto? Vai dar 100. 4 vezes 25? 100. Por isso que é uma igualdade entre duas quantidades, ó, porque esta quantidade do lado direito, que é uma multiplicação, né, ela é igual ao perímetro já definido antes, que era de 100. Certo? Este L é o valor que nós desejávamos determinar, e agora já determinamos. Ele se chamava antes de incógnita. Incógnita. Perfeito? E está resolvida a equação. Isto aqui é a nossa equação. Isto é a nossa equação. Perfeito? Muito bem. Só mais um exemplo, agora vamos fazer um pouquinho distinto disso tudo. Vamos lá. Vamos supor, né, agora se tratando de uma média anual, né, aqui, uma média anual. Como é que se calcula uma média anual, né? Se calcula como sendo assim, ó, média, média, nós vamos chamar isso aqui de M, certo? Igual o quê? A soma dos 4 bimestres, né? Das notas dos 4 bimestres. Então tá. Então vamos chamar aqui, ó, B1, vamos chamar assim B1, mais, que é o primeiro bimestre, mais B2, que é o segundo bimestre, mais B3, que é o terceiro bimestre, mais B4, que é o quarto bimestre. Tudo isso dividido pelo número de notas, no número de bimestres, né? Dividido por 4. Ora, isto aqui é uma fórmula. Por quê? Porque isso aqui se aplica, né? Se aplica a todos os alunos, a todas as escolas que utilizam esse método de calcular a média anual. Isso aqui é uma fórmula. Por quê? O lado direito dela é uma expressão algébrica. O lado direito aqui, ó, é uma expressão algébrica que tem variáveis, porque o primeiro bimestre ele pode ser um valor, né, pode variar. O segundo bimestre pode ser um outro valor diferente. O terceiro, um outro ainda. E o quarto, por fim, um valor ainda mais diferente ainda. Então, tudo isso aqui são variáveis. Né? Temos as operações de adição. E temos uma operação aqui de divisão. Divisão. Então, isso aqui tudo é uma expressão algébrica. Certo? E contém números, né? Por quê? Porque tem ali uma divisão por 4, né? Aqui, ó, um número 4. Esse 1, 2 aqui é só indicativo do bimestre.
Primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre, quarto bimestre. Ele não tem valor em si. Né? E média será um número a determinar. E esse número a determinar só é possível quando você conhece as 4 notas dos bimestres. Mas às vezes, quando você conhece a média, mas não conhece alguma das médias dos bimestres, nós vamos passar a chamar isso de equação. Então, por exemplo, digamos que o aluno Robertson, vamos botar assim, é bem diferente, né? Robertson. Digamos um nome bem estranho, né? Para não ser de ninguém. Duvido que alguém tenha uma coisa assim. Robertson. Digamos que o aluno Robertson tenha a média anual, a média igual a 5. Certo? Bom, essa é a média no final dos 4 bimestres. No final do ano. Aí, ele, com uma certa vergonha, digamos, ele tirou, no primeiro bimestre, ele tirou uma nota 6. No segundo bimestre, ele tirou uma nota 5. Certo? E no terceiro e quarto bimestres, ele tirou a mesma nota. Então, no terceiro bimestre, é a mesma coisa que a nota do quarto bimestre. Digamos isso. Aí você quer determinar qual era essa nota que era a mesma do terceiro e quarto bimestre. Bom, então, como é que fica essa situação? Fica assim, ó. 5, que é o valor da média, igual a nota do primeiro bimestre, que é quanto? 6, mais a nota do segundo bimestre, que é quanto? 5, certo? Mais a nota do terceiro bimestre, vamos chamar de B, que é a mesma coisa que a nota do quarto bimestre, ou seja, ele tirou a mesma nota no terceiro e quarto bimestre. Tudo isso dividido por 4. Então nós temos aqui o quê? Nós temos uma equação, porque nós devemos, é uma igualdade entre duas quantidades. Né? A quantidade que está do lado esquerdo é igual a uma quantidade que está do lado direito. Esta aqui. Correto? A igualdade do lado esquerdo é igual a do lado direito. A questão é determinar qual é a nota do terceiro e quarto bimestre, porque foi definido aqui que elas são iguais. Então como é que nós vamos fazer? Vamos pensar o seguinte. Bom, se ele tirou média 5, significa o seguinte, ó, que a soma das 4 notas deu 20. Compreendem isso? Ó, então, 6 mais 5 mais a nota do terceiro mais a nota do quarto deu 20. Totalizou 20. Porque veja bem, ó, se deu média 5, para poder dividir por 4 dá 5, então esta soma ela tem que ser 20. Ó. Certo? Porque 20 dividido por 4, 5. Então a soma superior aqui, essa parte superior da fração, numerador, é 20. Muito bem, então se é 20, então podemos dizer o seguinte, que 6 mais 5 é 11. Beleza, 6 mais 5 é 11. Mais a nota do terceiro mais a nota do quarto, o que é B mais B? B mais B nós podemos dizer, baseado nos vídeos que a gente já falou antes, é a mesma coisa que 2B. Como assim? Por exemplo, se fosse 7 mais 7, né? 7 mais 7, o que é em termos de tabuada? Seria o 7
multiplicado por si mesmo quantas vezes? Somado por si mesmo quantas vezes? 2 vezes. Então seria 2 vezes 7. O que é o B mais B? Seria o B somado por si mesmo quantas vezes? 2 vezes. Então eu posso dizer que B mais B é 2B. Então vamos colocar ali 2B. É uma maneira de simplificar a nossa equação. 2B igual a quanto? 2B igual a 20. Agora pare e pense. 2B. 2B é um valor, é um número. Este número 2 ele multiplica B, que é um número, que é a nota do terceiro e quarto. Por que é 2? Porque são duas notas que nós não conhecemos. A do terceiro e quarto. Então 2B. Então B mais B, 2B. Ou seja, o 11 está somando com este 2B. Se está somando com esse 2B, qual é o valor de 2B? Ora, para resultar em 20, o 2B mais 11 tem que ser 9. Então este 2B vale quanto? Este 2B só pode ser 9. Por quê? Tira esse 2B e bota 9 aqui. 11 mais 9, 20. E 20 dividido por 4, 5. Você percebe? Agora vamos continuar com o raciocínio. 2B é igual a 9, ou seja, duas notas somaram 9. Ó. 2B igual a 9. Ó. Uma nota do terceiro mais a nota do quarto somou 9. O que significa? Que este B, ou a nota do terceiro e quarto, cada uma vale 4,5. Então, a nota do Robertson, né? A nota do Robertson no terceiro e quarto bimestre era quanto? Vamos escrever aqui. Deixa eu só usar uma cor aqui. A nota do Robertson no terceiro e quarto bimestre valia 4,5. Ah, mas será que está certo? Como é que você pode verificar se está certo? Vamos fazer isso na próxima tela. Tá vendo? Vejamos aqui. Ele tirou 6 no primeiro, 5 no segundo, então 4,5 no terceiro e 4,5 no quarto. Vamos somar tudo isso. Né? 6 mais 5, 11. 4,5 mais 4,5, 9. Por final, 11 mais esse 9 totaliza 20. A soma das notas dele no primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre totalizou 20. A média será 20 dividido, né, por 4. A média será 5. É o que nós definimos antes. Então, equação serve para isso. Né? Você tem uma fórmula, que é uma expressão algébrica. Você tem um determinado valor já definido. E você quer saber um outro valor, né, desta expressão algébrica. Correto? E aí você passa a calcular nesse caso o B aqui seria a incógnita, calcular a incógnita e então determinar o resultado dessa equação, que é encontrar o valor dessa incógnita. Beleza? Bom, isso é uma equação. Ok? É um exemplo a mais aí para ficar mais claro, né? Fórmula, essa aqui é uma fórmula. Quando você determina nesta forma que aquele valor à esquerda ele é um número e você quer determinar algum elemento aqui da fórmula que está do lado direito, né, muitas das vezes, você passa a ter uma equação. É isso aí. Vamos parar por aqui. Um grande abraço a todos.